O módulo financeiro, né, ele tem por intuito principal controlar toda a parte de, primeiro, pendências financeiras, que seriam contas que eu tenho que receber ou contas que eu tenho que pagar, né, que não são à vista, né, basicamente. Controlar também o movimento de caixa, que envolve os pagamentos e recebimentos, né, que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, com qual meio de pagamento que eu estou pagando, eu estou recebendo. E também na parte de controle de caixa, a gente também controla os pagamentos que são à vista, né? Então, documentos são coisas que não são à vista, né? E o caixa, coisas que são à vista ou não, pode ter os dois, né? E também dentro do módulo financeiro, aí nós temos a parte de boleto, Pix e todo esse processo, além de alguns relatórios, ok? Então, todo o menu, todas as informações do menu financeiro ficam aqui nesse, do módulo financeiro, desculpa, fica aqui nesse botão aqui do menu financeiro, né? Se a gente clicar aqui, vai direto para os documentos. E também depois nós temos aqui na parte de inteligência, né, alguns dashboards da parte financeira e relatórios também que eu vou passar daqui a pouquinho. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nas principais funcionalidades. Então, resumidamente, o que nós temos de importante aqui é a gestão de documentos financeiros. Deixa eu filtrar aqui um período maiorzinho aqui. Aqui, sei lá, desde dezembro. Então, primeira coisa importante, documentos a receber e a pagar são juntos, né? A gente sempre visualiza eles juntos. Então, os que forem a entrada, que são esses verdinhos, é a receber, e o saída é a pagar, que é o vermelho, né? São também 100% integrados com o resto do software, né? Então, inclusive esses aqui, ó, que tem PV, CC, essas coisas na frente, são documentos que foram gerados de parcelas de outras operações, como operações de PDV, como nota, assim por diante. Então, se a gente fizer uma venda numa nota, numa operação de PDV que é parcelada, né, eles vão gerar o documento financeiro aqui. Mas também a gente pode gerar manualmente. Então, eu posso vir aqui e gerar um documento a pagar ou a receber. O a pagar, basicamente, a integração é vinculada com a importação de nota. Ou gerar uma nota de entrada, né? Se eu emitir uma nota de entrada também. Certo? Tem algumas ações que a gente pode fazer direto nessa listagem aqui. Ações que são direto num documento, né? Então, nesses 3 pontinhos aqui, a gente pode fazer ou ver os lançamentos no documento, né? Quando eu falo lançamento, é alterações que houveram no documento, desconto, acréscimo, juro, multa, esse tipo de coisa, né? Posso estornar um documento, que ele não vai excluir, ele vai fazer um lançamento de encerramento do documento. Posso fazer a quitação e posso gerar o boleto, né? Quando a gente fala nos 3 pontinhos, é só do registro específico. Ou tem também opções em lote que a gente pode fazer, que é quitar documentos, gerar boleto e estornar. Também isso aqui é por todos os selecionados, né? Então, se eu selecionar todos esses aqui e vier aqui em quitar, né? Por exemplo, eu quito todos eles. Certo? Tem também uma coisa que às vezes o pessoal não presta muito atenção, mas é possível fazer. Tem algumas telas que tem, que é esse botãozinho resumo aqui, ó. Sempre que tiver ele aqui, nesse caso aqui, ele vai trazer, ó, a soma das entradas, a soma das saídas e a diferença entre eles. Então, quando tiver esses resumos aqui, vocês podem clicar que geralmente vai ter a soma do valor, a soma de... Por exemplo, lá no de notas tem as notas ajeitadas, as notas autorizadas. Então, esse tipo de coisa tem nesse resumo. E no caso de ações aqui, basicamente a opção de ler ou a remessa dos boletos. Legal? Então, isso é aqui direto na listagem. Vamos abrir um documento aqui para a gente ver como é que funciona. Um documento a receber. Então, basicamente, a gente tem as informações gerais, né? Para qual filial se destina, essa entrada ou saída, o número e a citação. Uma pessoa, que é a pessoa que vai receber ou vai pagar, né? Também é possível usar nos documentos financeiros a parte de contas contábeis e centro de custos, né? Então, aqui até eu não tenho nenhum nesse conta a receber, né? Depois eu mostro uma a pagar. E temos os centros de custo, né? Então, conta contábil diz respeito à natureza, né, da receita ou da despesa. Então,
com o que ela se relaciona, né? Aluguel ou venda direta, juros, esse tipo de coisa aí. E o centro de custo é mais voltado para a parte de qual a área que está consumindo esse recurso. Legal? Depois a gente tem lá os relatórios por conta e tudo mais, né? Por cento de custo. Temos a data de emissão, que é a data de competência, né? Também conhecida por data de competência, que é a data em que ocorreu o fato gerador, né, do documento. A data de vencimento, uma pequena observação e o valor. Esses são os dados gerais aqui do documento. Depois nós temos os valores totais aqui. Temos os lançamentos aqui embaixo, né, tudo que aconteceu e por aqui a gente pode adicionar novos lançamentos, né, eu já vou mostrar aqui. E desde a última versão nós temos a possibilidade de fazer desdobramento também. Desdobramento, resumidamente, é eu pegar um documento e transformar ele em outros documentos com outros valores, né? Tipo, reparcelar, renegociar, assim por diante. Então, a gente pode fazer via esse desdobramento, se eu vou transformar em outros documentos, ou então eu posso só vir aqui, editar, trocar valor, adicionar juro, multa, esse tipo de coisa, se eu quiser fazer uma renegociação. Certo? Os lançamentos aqui embaixo, né, como eu comentei, o que seria um lançamento de documento? Vamos supor que esse aqui eu tenho ele com 66 com 66, eu quero dar um acréscimo de 4 com 44 aí, para ele ficar 70. Então eu clico em lançamentos, aqui está o resumo de todos eles, né? Eu escolho o tipo do lançamento, então pode ser pagamento, acréscimo, desconto, né? Esse tipo de coisa. Vou dar um acréscimo aqui. Aí bota uma observação qualquer, né? Faço o lançamento, né? Ele vai, vocês podem ver que eu fiz a conta errada, mas tudo bem, não tem problema. Ele vai acrescentando lançamentos nesse documento. Então, por exemplo, se eu vier aqui e fizer um desconto, eu vou acrescentando e ele vai mudando o valor do documento. Alguns mudam o valor do documento, alguns mudam só o saldo. Por exemplo, lançamentos de pagamento, eles mudam o saldo daí, né? Então, por exemplo, se eu quero, ó, que tá com 71 com 70, eu quero pagar com, sei lá, dinheiro aqui, 1 com 70, então aqui ele vai mudar o saldo do documento e não o valor. Beleza? E esses documentos todos aqui, eles podem ser estornados também eventualmente. Por exemplo, eu quero estornar um pagamento aqui. Eu tenho que botar uma observação e eu consigo estornar, né? Ele vai marcar uma opção de estornado aqui e cancela o lançamento. Beleza? E depois eu mostro aqui como é que faz o desdobramento num documento novo aqui. E nós temos ações que é possível fazer também dentro de um documento, né? Que é basicamente as mesmas que a gente tem lá fora, né? Naqueles 3 pontinhos, só que a gente consegue fazer por dentro aqui também, que é essa flechinha aqui sempre que aparece são ações que a gente faz para o registro específico aqui. Legal? Vamos simular um lançamento aqui de um documento novo. Vou gerar o número manualmente, vou botar aqui uma pessoa qualquer aqui. Ó, eu tenho uma conta a pagar, né? Existe uma conta, vou botar uma questão interessante que tem no Modern Shop, que é um pouco diferente do loja, no Modernizar Loja, né? É que aqui vocês podem lançar as contas contábeis e os centros de custo em qualquer nível hierárquico, né? Então, se você quer lançar numa conta pai, numa conta filho, pode lançar em qualquer um. Emissão, aqui vou botar o vencimento para sexta-feira, valor 100.000, vou botar aqui, para vocês verem como é que é o desdobramento. Então, agora vamos fazer um desdobramento. Inclusive, tem uma explicaçãozinha aqui que mostra como é que funciona. Então, suponhamos que eu quero transformar esse lançamento de R$ 1.000 aqui, que é de aluguel, em mais 10 parcelas, né? Aqui é o dia base, tá? Se vocês botarem o dia base, ele sempre vai gerar, por exemplo, hoje é dia 15, ó. Então, se eu botar aqui dia 10, ele vai lançar a partir de fevereiro todos os dias 10, né? Se não botar o dia base, ele pega sempre o dia de emissão aqui, vai somar 30 dias em cada parcela. Tá aqui 5 parcelas, então. Então, aqui eu gerei, botei 3, né, mas tudo bem. Eu gerei as parcelas aqui. Então, se eu confirmar esse desdobramento aqui, eu vou estar gerando 3 documentos com base nesse aqui, né? Que é esse documento aqui.
nesses vencimentos, nesses valores. Vocês podem alterar aqui as informações de quantidade de dias, valores, né, desde que o saldo bata. Né. E vocês podem usar a opção de replicar o valor aqui, que daí esse replicar o valor, ele vai gerar o mesmo valor daí em todas as parcelas. Certo? Esse é o desdobramento daí. Então, suponhamos que vocês querem, eu vi que tem uma pergunta sobre renegociar dívida, né? Como é que a gente faria? Geralmente faz dessa forma aqui, porque aí quando tu desdobra, tu tem a opção de estornar esse documento de origem. Então, tipo, eu quero pegar uma parcela lá que o cara não me pagou, eu quero reparcelar, eu quero, né? Tu pode fazer dessa forma aqui. Aí a de origem é estornada e ficam só as novas. Beleza? Então, esse aqui é o lançamento dos documentos. Tá? Deixa eu mostrar aqui rapidamente nas configurações, a parte de contas bancárias e... Contas bancárias não, desculpa, de centro de custo e plano de contas, né? Então, vamos lá. Eu mostrei lá no lançamento. Então, centros de custo e planos de contas, eles basicamente são, que nem eu comentei, o centro de custo é de acordo com a, a área que consome ou gera, né, o documento. Então, vocês podem ter vários níveis aqui, como comentei, né? E ter nível pai, nível filho, e vincular depois em qualquer nível, né, os documentos. E o centro de custos, o plano de contas é basicamente o mesmo tipo de cadastro, né? Mas vocês conseguem, a principal diferença dele é que ele é de acordo com a tipo, né, de que gerou a despesa ou a receita. Então, casos clássicos aí é aluguel, salário, imposto, né? No a pagar e no receita é juros sobre capital, é investimento, é venda direta, esse tipo de coisa aí. Legal? Dentro da parte, deixa eu só anotar aqui algumas sugestões que eu vi aqui, não quero me esquecer, só um pouquinho. Além da parte de gestão de documentos aqui, aliás, deixa eu fazer um outro exemplo aqui, só para a gente entender o que que é a integração aqui que eu quero falar. Tá? Vamos fazer um PDV da vida aqui, ó. Fazer uma venda qualquer aqui. Essa camisa e essa aqui. Então a gente tem vários meios de pagamento, que inclusive eles fazem parte lá da configuração, né? Que vocês podem configurar. E tem uma configuração que vai lá dentro do meio de pagamento se ele tem parcela ou não. Né? Sempre que ele tiver parcela, ele vai gerar lá no documentos a receber, né? Os parcelamentos. Então, por exemplo, aqui no meu caso, por exemplo, o cartão de débito não tem parcela, né? Então, vou botar aqui, ó, 100. Mas esse parcelado aqui, ó, o crediário, aí, ele tem. Então, vou botar aqui R$ 100 no parcelado. Aí tem que botar um cliente, né? Quantas parcelas, que eu vou fazer em 3 parcelas. Esse aqui é um cliente, inclusive, que tem limite de crédito. Beleza? E aí o resto eu vou fazer, sei lá, aqui no dinheiro. Esse valor aqui de R$ 100 que está no crediário, ele vai gerar lá um documento para receber. Vamos ver lá. A gente pode filtrar aqui, se não me engano, por padrão, ele vem pelo tipo de data de emissão, ó. Então ele já está aqui, ó. São esses aqui. Cadê? Esse 1528 aqui, ó. 1528, 1, 2 e 3. Né? Então são esses documentos aqui que foram gerados hoje. Né? Inclusive aqui no filtro vocês podem trocar o tipo de data. Vocês podem ver por data de emissão, quitação ou vencimento, que isso pode ser útil, né? Dependendo da circunstância. Beleza? Então, além da gestão de documentos, nós temos também a possibilidade de emissão de boletos. Né? Então, hoje boletos a gente faz emissão via arquivos, né? De envio de remessa e retorno. Né? E para praticamente todos os bancos ali. E a gente já tem também a parte de emissão de boleto via API, né? Que daí é sem arquivos. Por enquanto, apenas para o banco Sicoob, tá? E a gente vai evoluir para outros bancos também, a gente só não fez para outros bancos porque ainda não surgiu a necessidade, né? Via API, eu estou dizendo, né? Assim que for surgindo, a gente vai fazer. Tá? Mas a parte de boleto é bem simples, né? Ela contempla uma configuração de boleto, que fica aqui na parte de
de configuração financeira, né? Então nós podemos criar configuração de boleto, qual que é o tipo, né? Juro, multa, esse tipo de coisa. E depois, na hora de eu ter documentos aqui, eu acho que eu não tenho nenhuma que eu consigo usar, mas vamos tentar aqui, ó. Na hora de emitir documentos, a gente pode gerar boleto, né? Basicamente selecionar a configuração e gerar, né? Ele vai gerar o documento aqui e vai abrir, né? O PDF, depois vocês podem enviar ele por e-mail, pelo WhatsApp, assim por diante. E depois temos a leitura de remessa também, né? Que pode ser feita. Okay? Se for no caso de API, né? O boleto da API é praticamente o mesmo processo, ele só não tem o envio da remessa, né? Você não tem que pegar o arquivo e enviar para o banco, ele já vai automático. Mas ler retorno e gerar, assim, é da mesma forma. E nessa próxima versão aqui, que a gente vai liberar semana que vem, vai ter também a possibilidade de gerar o boleto direto pelo PDV. Então, quem usa o meio de pagamento boleto no PDV, hoje ele gera um documento a receber aqui, tem que vir aqui, né, selecionar e gerar o boleto. Na próxima versão já vai poder gerar direto pelo PDV. Legal, temos também a parte de caixa, né, que faz parte do módulo financeiro. O que seria o caixa? Tá? O caixa seria basicamente o controle das movimentações financeiras, então entradas e saídas que ocorreram no meu dia a dia por meio de pagamento. Tá? O caixa ele é aberto para cada operador que fizer uma movimentação de caixa. Então, tu fez uma movimentação de caixa, ele vai abrir um caixa para aquele operador. Né? Então, tu pode, por exemplo, num dia ter 5 caixas abertos, né? Um para cada operador. E o caixa vocês podem configurar também para ser obrigatório, ele ter que abrir e fechar todos os dias, esse tipo de coisa. Bem interessante. E dentro de um caixa a gente consegue, aqui por exemplo está o meu de hoje, ó, do dia 15, está aberto ainda. Né? A gente consegue por aqui diretamente imprimir o fechamento de caixa. Vamos ver aqui, ó, em A4. Então aqui está o resumo de todo o fechamento. Dá para imprimir em comprovantezinho também, né? E dá para compartilhar também, né? Que aí se compartilhar, a gente pode mandar pelo WhatsApp, eu quero mandar para o cara lá para ele conferir, para o operador. Então, a gente consegue fazer assim também. Por aqui dá para abrir o caixa e dá para ver o caixa geral, né? Como eu falei, o caixa por usuário, né? Então, aqui, se eu entrar, eu vou ver só o meu, né? Mas é possível ver o caixa geral aqui, que ele soma todos, né? De um determinado período. Vamos abrir aqui o que é um caixa. Então, esse aqui é um movimento de caixa. Ele traz todos os resumos aqui em cima. As apurações feitas, no meu caso, no caixa não tem nenhuma apuração feita ainda, né? O resumo por meio de pagamento, aqui do lado. Por bandeira de cartão. Por entrada e por saída, né? Então, aqui, nas entradas e nas saídas, ele agrupa por tipo de movimentação. Aqui, então, eu tenho recebimento e venda. E depois, dentro de cada tipo, por meio de pagamento. Bem legal. E aqui embaixo, todo o detalhamento das operações que estão naquele caixa. Então, por exemplo, nesse caixa aqui, com essas movimentações, eu tive essas aqui, ó. Eu tive 3 vendas, né, sendo que uma delas é cancelada. Tive um recebimento que foi cancelado também. Né, e assim por diante. E esses aqui a gente consegue imprimir e compartilhar também. A partir da próxima versão, uma novidade que vai ter aqui é a possibilidade de trocar o vendedor da venda, se tiver, né, e também estornar os lançamentos de caixa. E uma nova, depois eu comento também, né? Não, vou comentar agora já. Um novo recurso que vai ter também na próxima versão da semana que vem, é nessa visualização de caixa ter um modo visualização de operação apenas, tá? Então, a gente vai fazer o gerenciamento apenas das operações, quantas entradas eu tive, quais os lançamentos que foram, quem que fez, né? Uma forma mais direta, que aí fica mais fácil. Hoje tu quer ver as operações, tu tem que fazer isso aqui, ó, tem que ver o caixa geral, né, que ele traz todos os operadores, e aí vem aqui embaixo tem todas as operações. Então a gente vai dar uma dinamizada nisso aí também. Né. E o caixa geral, que é esse que eu entrei, né, então ele não é por operador, ele é um caixa geral de todos os operadores, aí eu posso filtrar por período, inclusive. Ó. O meu aqui está desde o dia 1º de janeiro, pode filtrar por período, por caixa, por citação, né. Então é para ter uma visualização geral mesmo. Legal, e o caixa também a gente pode imprimir e compartilhar aqui por dentro, ou reabrir se for um caixa fechado, né? Então, suponhamos que eu tenho lá minha configuração que obriga a ter o caixa aberto.
e eu já fechei, tinha algum erro, alguma coisa, tu pode vir aqui e reabrir o caixa. Só se ele já estiver fechado. E o caixa, o operador faz sua própria, né? Aqui eu estou no PDV, por exemplo, o operador faz suas próprias apurações, ó, aqui dentro da opção de lançamento. Ele pode fazer lançamentos de caixa, que seria, por exemplo, eu quero fazer uma sangria ou um pagamento do motoboy, qualquer coisa, ele faz por aqui. Ou ele faz as apurações, né? Que aí por aqui ele vai lançar o que, que ele contou no caixa dele, né? Para fazer o fechamento depois. E aqui tem a opção de, nessa nova versão também, de semana que vem, que tu vai poder imprimir, né, o caixa por aqui também. Então, se o operador quiser imprimir esses lançamentos para conferir ali no papelzinho e depois lançar, ele pode fazer também. Legal. Da operação do módulo financeiro é basicamente isso aqui, tá, pessoal? Que acho que é interessante a gente comentar, tá? Então, recapitulando rapidamente. Gestão de documentos, tá? Receber e pagar. Eu sugeriria que quem quer ter um controle um pouco mais refinado do financeiro, use a parte de contas contábeis e centros de custo, nem que seja mais simples, tá? Mas pelo menos para dividir melhor, é mais fácil, né? Então o cara consegue enxergar, depois vou mostrar nos relatórios lá que é mais fácil de ver, né? Essa opção de desdobramento para ou desdobrar ou renegociar. E também as quitações do documento podem ser feitas aqui pelo PDV, né? Então se o cliente levou o crediário ali, né, e quiser pagar, ele aqui pode se receber documentos. Então, por aqui, a gente filtra os documentos de uma pessoa ou por documento específico e faz os pagamentos. Tá? Já que eu comentei dos recebimentos, aí um recurso interessante que também já tem, eu estou falando que vai ter na próxima versão, porque é semana que vem, tá? Que vai ter também a parte de juros e multa, né? Então, vocês vão poder configurar por filial percentuais de juros, data de tempo de carência, esse tipo de coisa, né? Para aplicação de juros e multa automático por atraso. Então, isso também, por isso até apareceu em algum lugar aqui o valor dos juros ali, né? E também aqui nos documentos vai ser possível simular, por exemplo, eu quero ver esse valor aqui já com juro e multa. Ele aparece aqui embaixo do valor final, em amarelos tem acréscimo e multa, né? O valor e o percentual. Nos relatórios também vai poder simular, e quando tu vai fazer quitação, ele já soma o juro e multa automaticamente. Legal, vamos dar uma olhadinha na parte de inteligência, que nós temos dashboards e relatórios, né? Então, dashboards que envolvem a parte financeira, né? Atualmente, nós temos o dashboard de recebimentos, que ele é um dashboard que mostra um pouco detalhadamente aqui como a gente recebeu, né? Os valores, isso aqui é só de venda, tá? Então, da parte financeira de venda. Então, quanto que é à vista, quanto que foi a prazo, né? Se usa prazo para quando que são, por meio de pagamento, aqui embaixo o detalhamento. Então, esse aqui é bem interessante. Nós temos também o sumário bancário, que é para gerenciamento das contas bancárias, né? Deixa eu pegar um período maior aqui para vocês verem. Isso aqui é tipo um extratinho de banco, né? Então vocês podem ver entradas e saídas, o saldo, como é que ele fluiu, o extrato, né? As movimentações. E na próxima versão também, a gente vai ter um novo dashboard aqui, que é o de fluxo de caixa, né? Então, fluxo de caixa, ele vai pegar todas as movimentações que ocorreram desde que previstas, né? As que deveriam ter ocorrido, que são as previstas, e versus as realizadas, e te dá a diferença no final. Deixa eu ver se eu tenho um print aqui até. Não sei se eu deveria mostrar, mas vou mostrar. É mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é com valores fictícios ainda. Mas vai ter um dashboard, né, com todos os somatórios, né? Tem 3 gráficos assim de área para baixo, mostrando previsto, realizado e saldo, e depois tem todo o detalhamento do fluxo de caixa. Bem legal. Então, dashboards é isso. Esses dois mais o novo que vai ter, né? E em termos de relatórios, hoje nós temos o relatório
financeiro aqui, né? Que é o relatório que traz todo o detalhamento das contas financeiras. Então, vocês podem filtrar aqui por vários critérios, né? Data, filial, tipo, assim por diante. E tem vários agrupamentos, ó. Agrupamento por cliente, por data, por plano de conta ou centro de custo. Vamos gerar um por data aqui. Pegar até um período maior. Então, aqui ele traz basicamente data e valores, né? E as diferenças aqui embaixo. Esse é um resumido, né? A gente pode pegar pegar um detalhado, que daí ele detalha, né? Cada data. Pode ser por cliente, por conta, assim por diante. Vamos pegar um de. É que eu não sei se eu tenho plano de custo lançado. Plano de contas, mas vamos ver. Não tem, só tenho não informado. Mas se a gente tiver por plano de contas, ele vai separando tudo direitinho por conta, né? Então a gente consegue saber se está gastando, quanto está gastando no aluguel, em juros, esse tipo de coisa aí. Beleza? Então temos esse relatório financeiro. E nós vamos ter também na próxima versão um relatório que é de meios de pagamento. Então, ele vai ser meio análogo com esse dashboard de recebimentos, né? Só que é um pouco mais detalhadinho, né? Então, vocês vão poder agrupar por meio de pagamento. Então, como é que eu recebi, como é que eu paguei, por operação com meio de pagamento. Então, vocês vão poder ver a cada operação quais meios de pagamento que teve, né? Então, vai ser um relatório específico para meios de pagamento. Legal, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa da próxima versão, vamos ver. Fluxo de caixa, gerenciamento de lançamentos de caixa, tá? É isso aí mesmo. É isso aí, galera. Parte de financeira aqui era só para a gente dar como é que se diz, uma refrescada, né, no conhecimento e também passar um pouquinho coisas de novidades que a gente vai ter na próxima versão.